Dorina de Gouveia Nóbil nasceu em São Paulo no dia 28 de maio de 1919. Dorina Nóbil ficou cega aos 17 anos, vítima de uma enfermidade não diagnosticada. Foi a primeira aluna com deficiência visual a frequentar uma escola comum de formação de professores. Desde então, Dorina passou a dedicar-se à inclusão de pessoas com deficiência visual. Educadora, humanista, profissional de atuação e reconhecimento internacional. Ao longo dos anos, Dorina recebeu diversos prêmios e homenagens. Em 2009, foi considerada uma das 100 pessoas mais influentes do ano pela revista Época, por seu trabalho em prol da educação, cultura, reabilitação, profissionalização de pessoas cegas e com baixa visão. O Centro de Memória Dorina Nóbil está ligado à Fundação Dorina Nóbil, que tem como missão facilitar a inclusão social de pessoas com deficiência visual, respeitando as necessidades individuais e sociais por meio de produtos e serviços especializados. A Constituição Jurídica é uma organização sem fins lucrativos. Tem seus objetivos apresentar a história da luta das pessoas com deficiência visual no Brasil e no mundo. Fundada em 2002, é o primeiro museu brasileiro a considerar a cultura da deficiência visual como patrimônio histórico. O Centro de Memória Dorina Nóbil encontra-se dentro da estrutura da Fundação em uma área denominada Nossa Imagem. A atividade deste centro de memória apresenta-se em eixos de ações educativas, de educação patrimonial, visando a promoção e acesso à informação e à memória histórica. E conta com um trabalho de 3 funcionários, uma gestora, uma documentalista e uma educadora. E além da equipe de trabalho, contam com uma voluntária que trabalha com ações de higienização e de pesquisa. A política documental é de preservar a coleção, que em sua maioria provém da própria instituição, mas contém também peças doadas por organizações parceiras. O Centro de Memória Dorina Nóbil trabalha com gêneros documentais, tridimensional, textual, iconográfico, audiovisual e sonoro. Em sua base de dados, temos cerca de 1.200 documentos descritos, cerca de 60 pastas suspensas fotográficas. De forma estruturada, não tem ainda um projeto de história oral, mas tem depoimentos de pessoas consideradas representativas para a Fundação. O prédio é baixo e o centro de memória encontra-se no 2º andar, junto ao espaço expositivo que contempla a reserva técnica. No 1º andar, temos uma sala onde ficam armazenados os documentos a serem higienizados. Em questão de espaço, a sua ocupação, a sala de equipe está no mesmo piso da reserva técnica. E no 1º andar existe uma sala onde ficam armazenados os documentos a serem higienizados. Na parte mobiliária, destacam-se mapotecas, estantes de aço e madeira e também arquivo de aço. Para acondicionar os documentos é usado jaquetas de poliéster para fotos, caixas box para textual. Os tridimensionais estão acondicionados em sacos de poliéster. Para a segurança do acervo, não se encontra de forma estruturada. No Centro de Memória Dorina Nóbil não há normas e procedimentos de funcionamento. Para o controle do acervo, é possível a busca por meio de base de dados que o Centro de Memória possui, denominada Ener Museu.
usada também pelo Museu de Energia, contando ainda com planilhas para acompanhamento de cada gênero documental. É possível encontrar informações sobre o Centro de Memória no site da Fundação, e lá encontrará um link para o site do Centro de Memória, como também para a sua base de dados. Os documentos podem ser emprestados e consultados. Os pesquisadores podem reproduzir todos os documentos que precisam. O Centro de Memória Dorina Noil conta com usuários internos e externos. O acervo serve de referência para a produção de material como relatórios de atividades, seleção de fotos para homenagens e datas comemorativas e também conta com usuários externos, que são os pesquisadores. Além de atendimento ao público pesquisador em geral, há atendimento de visitantes com visitas agendadas com o educador. As ações culturais vão desde o envolvimento de clientes junto ao espaço expositivo para potencializar a história. É oferecido atividades com colaboradores ou vivências para públicos interessados em ampliar seu repertório a partir de sua temática. Há um número grande de atendimento de demandas internas, e a demanda de pesquisador, via presencial ou e-mail, pode ser considerada mensal. O Centro de Memória Dorina Noil preserva a história de mais de 60 anos de fundação, que está até hoje atuando juntamente com a inclusão social e beneficiando essa história, e assim promovendo os deficientes visuais do Brasil. O bem-estar de todos os membros da sociedade, sem exceções, é o que faz de um país um povo civilizado.